Presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, o deputado Júnior Mock. Presidente, com a crise aí nos municípios, não é? Prefeitos vêm aí do interior para conversar com os deputados, então a Assembleia recebendo muitos prefeitos do nosso interior. Como faz aí para vencer esta crise e também os problemas que enfrentam os municípios, principalmente na área da saúde, que é o que mais os prefeitos reclamam? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes do Tribuna Livre. É uma satisfação estarmos aqui e falarmos através da emissora com a população de Campo Grande e de todo o Mato Grosso do Sul. De forma bem, eu acho que nós vivemos um momento difícil na vida do país. A economia em retração, em estagnação, a arrecadação caindo em função disso e, obviamente, os repasses acabam sendo menores e prejudicando as finanças dos municípios e também, por consequência, a arrecadação do Estado. Os municípios, Marquinhos, todos eles, sem exceção, são aqueles que não só cumprem o percentual estabelecido para a saúde, como investem muito além disso. É raro você encontrar um município que invista menos que 22%, 23%. Tem municípios que chegam a investir 29%, 30% do seu orçamento, da sua arrecadação em saúde. Então isso, na verdade, cria para os municípios uma situação extremamente grave. Eles investem a si mesmo, não tem resolutividade. E por que isso? Eu faço sempre uma conta que é básica e é simples. Hoje, graças ao poder de mobilização, desde 88, a Constituição garantiu à educação 25% como fonte de financiamento, no mínimo 25% do que se arrecada, tanto em nível municipal, estadual e federal. Hoje, Marquinhos, nós temos na rede pública, que é o ensino fundamental e médio, que é a chamada educação básica, e juntamente com a educação infantil, nós temos cerca de 86 milhões de alunos. E no mínimo 25%, que ainda é insuficiente. Certo. Mas temos 25% no mínimo garantido. Na saúde, que tem um plano, que eu falo assim, para 202 milhões de brasileiros, porque ele é universal, você tem no mínimo 15 dos municípios, 12 do Estado, e não tem um percentual definido para a União. A União investe 4%. Então a conta não fecha. E você tratar e atender saúde é muito mais caro do que você atender educação. Então, essa questão do saúde mais 10, de tornar obrigatório o investimento de pelo menos 10% dos recursos da União, é fundamental para a gente dar um passo decisivo. Temos problemas de gestão também. Mas é preciso reconhecer que nós temos uma falta de recurso muito grande para dar conta de atender às demandas da Presidente, fala um pouquinho de política partidária. A gente está começando a entrar aí no ano eleitoral, de 2016. Como é que está o PMDB no Estado? O senhor como presidente do partido, o partido está preparado para enfrentar 2016? Quais são as agravantes, as atenuantes para o partido neste ano? Olha, Sérgio, nós decidimos numa reunião da executiva na segunda-feira da semana passada, e nós estaremos iniciando agora, a proposta é que nessa semana a gente inicia. O governador hoje, o ex-governador, como uma das principais lideranças do partido, foi adorado, foi delegado a ele a missão de estar lá conversando com as nossas principais lideranças, com o deputado federal Geraldo Rezende, o ex-deputado Marçal Filho, a ex-vereadora e prefeita de Dourados, Adélia Razuc, que são lideranças principais e que, dentro do aspecto eleitoral, estão bem colocados nas pesquisas de opinião pública. Então é preciso que haja a união para que o PMDB tenha chance de vencer as eleições em Dourados. Mas enfim, nós decidimos na última eleição, na última semana, na última reunião da executiva, que o PMDB, nós estamos dividindo os municípios, cada deputado com base eleitoral no município e que lá tenha sido mais votado, tanto estadual quanto deputado federal, vão
descer aos municípios cada um. Eu, por exemplo, tenho 11, 12 municípios em que eu tive votações expressivas, 13 acho. E então eu me responsabilizo, junto com o deputado federal da legenda, que também teve votação expressiva, a sentar no município, a gente discutir campanha municipal 2016. E o PMDB, diferente dos outros partidos, tem a obrigatoriedade, por força de decisão nacional, de realizar suas convenções partidárias até o dia 30 de agosto, as convenções municipais. Então nós estamos indo agora com duas finalidades. Primeiro, organizar o partido para que ele faça a eleição, escolha o seu diretório municipal, que é o diretório que vai escolher o candidato a prefeito e os candidatos a vereadores na eleição de 2016. Então, além de ir lá para ajudar na organização, nós também estamos indo para poder detectar, olha, quais são as lideranças importantes e que o partido tem interesse de trazer, de atrair para o partido e para disputar a eleição de 2016. Então nós estamos iniciando esse trabalho, juntamente com ele nós estamos vamos iniciar agora uma grande pesquisa de opinião pública para ouvir a população também, para detectar dentre os nossos nomes e as lideranças já colocadas, que são líderes em cada um dos municípios, aqueles que têm potencial eleitoral para poder disputar as eleições, para disputar a eleição para cargo majoritário ou para cargos proporcionais. Então, além de iniciar esse trabalho, a gente também está de olho nessa questão da reforma política, ver efetivamente o que foi feito até agora, me desculpe, mas foi uma lambança, nós não tivemos mudança nenhuma, estamos desperdiçando um momento histórico de fazer alterações profundas no sistema político eleitoral do país e esperamos que o Senado tenha coragem de alterar aquilo que a Câmara não fez. Há já que o senhor falou em reforma política, a questão, por exemplo, da coincidência das eleições. Me parece que a parte mais difícil aí, de tudo, do pouco que foi feito, é exatamente encontrar um ponto aí para satisfazer senadores, que teria que reduzir para 5, aumentar para 10, e a questão dos prefeitos, para coincidir a eleição, você teria que prorrogar o mandato ou aumentar o próximo mandato. Como é que está essa colocação? Olha, Sérgio, eu acho que isso daí é uma coisa simples. Só você olhar e respeitar o que diz a norma constitucional. O prefeito foi eleito agora para 4 anos. Não tem negócio de prorrogar mandato. O cidadão, quando votou para o mandato de 4 anos, não votou para o mandato de 6. Tem que ter eleição no ano que vem. Aí sim, você alterar a legislação e você dizer que a eleição do ano que vem, ele vai ter um mandato de 6 anos, o cidadão vai votar e dar a ele um mandato de 6 anos. Eu entendo que o ano que vem, as eleições municipais, os prefeitos seriam eleitos para 6 anos e a partir desse 6º ano, que terminaria em 2022, ele não tem mais direito à reeleição. Esses que estão no atual mandato, no primeiro mandato, têm o direito de se reeleger e podem se reeleger, se assim a população, porque isso seria o referendo popular. Se a população votou e escolheu para o mandato de 6, ele vai ficar 6 anos. E a gente coincidiria as eleições em 2022. A população quer isso, você ouve. Então você estar sintonizado com a voz das ruas. Eu acho que nós temos que coincidir a eleição. A partir de 2022, 5 anos. Eu acho uma coisa clara, vota de presidente a vereador, unifica a eleição em 2022. Nós, deputados estaduais, federais, governador, nós teríamos em 2018 um novo mandato, no mandato de 2018 seria para 4 anos, que também vai coincidir em 2022, você resolve. Discutir prorrogação é casuísmo, discutir prorrogação é você dar ao cara, sem a legitimação popular, um mandato que ele não teve o direito e não conquistou nas urnas. O presidente, agora com relação, por exemplo, voltando ao PMDB, nos municípios, de um modo geral, a situação do PMDB é tranquila, que inclusive o PMDB está atraindo mais quadros estaduais, mas parece que a situação em Campo Grande é complicada, com essa desistência do Putinelli, essa indecisão do Putinelli em ser candidato a prefeito. Como é que fica Campo Grande? O André, por ser uma liderança muito forte e ter declarado, às vezes as pessoas não acreditam, assim como não acreditavam que ele não seria candidato a senador, porque ele estava no governo e ele acabou não sendo. Ele tem dito e reiterado isso nas reuniões que nós fazemos: olha, eu não quero gerar falsa expectativa, eu não quero chegar lá na frente e dizer que eu amarelei. Eu já estou dizendo desde agora, não sou candidato a prefeito, eu já
fui, já tive a oportunidade, fui 8 anos. Entendo que nós temos que abrir para outros nomes serem candidatos. Essa é a declaração dele, que tem dito reiteradamente, publicamente para nós, nas reuniões partidárias. Então, eu não posso duvidar, eu entendo que ele não vai ser candidato. Nós temos que buscar outras opções, e nós temos opções dentro do partido. Nós temos opções dentro do partido, e é dentro destas opções que tem que cingir a discussão. Então, nós delegamos a alguns municípios, Sérgio, a ele, por exemplo, Campo Grande, você não é candidato, então faz a condução. Delegamos a ele e ao ex-prefeito Nelsinho Trade, que são as duas lideranças políticas mais importantes, ou com mais expressividade política eleitoral dentro de Campo Grande do PMDB. Fora os candidatos, os pré-candidatos. Então vocês discutem, olha, nós vamos ter esse, nós vamos apontar esse, as opções que nós temos é essa, traga para nós, para o diretório, quais são as possibilidades, quem deve ser, né, os nossos postulantes, aqueles que manifestam, primeiro, o desejo de ser, segundo, que se viabilizam para serem candidatos, e nós vamos ter candidatura. O importante é definir. Em Campo Grande, o PMDB vai ter candidato. Pode ser A, pode ser B, pode ser C, mas vai ter. Deputado, com relação à parceria, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, como é que está sendo construído esse trabalho? Porque muita gente fala, não, mas nós precisamos trabalhar, mas não queremos ser subservientes ao governo do Estado. Eu acho que é isso que está acontecendo. É importante a parceria, mas cada um com o seu ponto de vista. De repente, olha, esse projeto não atende, da maneira que nós queremos, não vão votar favorável, mas sempre com um diálogo. Eu acho que isso é o mais importante. Olha, o diálogo é muito aberto, nós temos tido um diálogo franco, de respeito e de responsabilidade. Todos os projetos de interesse do Estado e que o governo remete, a Assembleia tem a oportunidade de discutir antes com o governo. Nós temos, às vezes, em algumas matérias, o governo abre a possibilidade do diálogo, de alterações, tem projetos de interesse do governo que o governo retirou. Então, várias questões de interesse do Estado, elas têm sido discutidas. Então, a relação, até esse momento, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo tem sido uma relação muito harmônica, obviamente, de respeito à autonomia que cada um dos poderes tem, mas uma relação harmônica, uma relação de diálogo. O governo tem lá um representante da Casa Civil lá dentro da Assembleia, participando das sessões. Quando tem uma questão, uma dúvida, um problema, na hora ele levanta, ele corre, ele aponta, né, os caminhos que podem ser tomados, né, para que a gente possa estar respaldado também em relação a dados que o governo tem em relação a um determinado tema que é colocado às vezes na hora lá na casa, e a gente precisa ter o conhecimento para fazer o contraponto. Então, até esse momento, a relação tem sido muito boa e a gente agradece e reconhece de público isso. E com relação ao concurso público da Assembleia Legislativa? Nós estamos ainda finalizando o PAI, que é o Plano de Aposentadoria Incentivada. Foi uma iniciativa que ela deu certo, cerca de 90% dos servidores em condições de se aposentar aderiram ou estão aderindo ao plano de aposentadoria, ao programa de aposentadoria incentivada, e nós fixamos uma indenização como incentivo, porque essas pessoas teriam ainda 14, 10, 15 anos para se aposentar. Então esse incentivo vai ser pago em 8 parcelas mensais. Então, após a conclusão da adesão, e quando nós estivermos terminando, que vai acontecer isso no final do ano, o pagamento da verba indenizatória, tem uma equipe trabalhando para verificar quais são, dentro dos quadros técnicos da casa, aquilo que nós temos que repor ou aquilo que nós não temos e a Assembleia precisa. E nós queremos, até o final do ano, divulgar o edital de inscrição para o concurso público na Assembleia, e no início do ano que vem estarmos fazendo o concurso público para os cargos, para os quadros técnicos da casa, e no início do ano que vem fazer o concurso da posse no ano que vem, para que os servidores concursados já possam estar trabalhando na casa. Então, até o final do ano sai o nosso edital. São 7h58, nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, deputado PMDBista Júnior Mock.
Duplicação da BR-163, vamos falar ali da região norte, como é que está a situação? Eu sei que o senhor esteve aí com vários prefeitos ali da região, discutindo, inclusive com a CCR-MS Vias. Qual é a situação que está hoje e o que pode ajudar esses municípios, principalmente da região norte? Olha, a obra está andando. No que diz respeito à região norte, ela está andando bem. Por quê? Era a região em que você tinha o maior trecho sem complicação para fazer, porque tem outros que dependem de licenciamento ambiental, licenciamento, uma série de circunstâncias. Então, uma boa parte da duplicação da primeira etapa, que são os 10%, ou seja, 84 quilômetros, que são esses 10%, estão sendo executados na região norte. A gente tem que ter alguns reconhecimentos. Primeiro, melhorou e muito a trafegabilidade da rodovia, a sinalização, o serviço de atendimento de urgência é um espetáculo. Se você tem um acidente, ocorreu um fato, não dá 15 minutos, 20 minutos, está ali a ambulância com a equipe, o SAMU lá, o SAL que eles chamam, lá na hora, e também o serviço de guincho para os veículos. Tudo isso está funcionando, que é uma beleza já. Então isso a empresa já implantou. Agora, ela tem que concluir os 10% a construção dos postos de pedágio também está indo bem, né? Então, ela tem que concluir os 10% para começar a cobrança. O que a gente tem tido um pouquinho de dificuldade, Marquinhos, e nós estamos solicitando, inclusive, ao Ministério, nós queremos os prefeitos dos 19 municípios irmos ao Ministério do Transporte numa discussão com a CCR-MS Vias, no sentido das travessias urbanas. Ainda está muito confuso, né? Então é preciso que os prefeitos e as comunidades houve já audiências públicas, mas é preciso ter um projeto e ele ser discutido mais, porque isso na verdade vai afetar pro resto da vida as comunidades. Então, se nós não discutirmos isso agora, não tiver um projeto com visão de futuro para os próximos 10, 20 anos, nós vamos ter problema que limita o desenvolvimento e o crescimento das cidades. Então, eu falo que o grande gargalo nesse momento é a gente conseguir acertar com eles essa questão da travessia dos centros urbanos, onde a BR corta as cidades. E para encerrarmos, deputado, com relação a conversa com os servidores estaduais, não é? Nós tivemos aí uma greve, claro que rápida, mas tivemos uma greve dos professores, né, da rede estadual, os policiais civis aí colocando que poderão parar. Como é que está a conversa entre as categorias, né, dos servidores estaduais, governo do estado e, claro, com a ajuda e participação da Assembleia Legislativa? Nós temos nos colocado à disposição dos servidores. Assim o foi com a educação, né? A Assembleia Legislativa nunca se furtou e não é agora que vai se furtar a ser a grande mediadora desse diálogo. O governo tem colocado as suas posições e que o seu limite é o limite da responsabilidade, ele vai até onde ele pode efetivamente cumprir, né, com aquilo que for combinado, e obviamente os servidores também buscam, né, a reposição não só da inflação, mas buscam a melhoria da sua remuneração, que também é um direito deles. O que a gente tem colocado, que pelo menos nessa discussão com os profissionais de educação, olha, foi uma movimentação ordeira, pacífica, e a gente tem que parabenizar a forma com que a Federação dos Trabalhadores de Educação conduziu todo esse processo. E também a sensibilização do governo. Embora eu entenda, claro que não foi tudo o que a FETEMES gostaria que ocorresse, ou que os profissionais de educação, tanto os administrativos quanto do grupo do magistério, mas houve avanço, né? E o importante é a gente estar sempre avançando. Então, houve avanço, felizmente chegou-se num consenso mínimo, e isso fez com que a greve acabasse e houvesse o retorno às aulas. E isso tem a participação efetiva. As categorias têm procurado a Assembleia tem se colocado através das suas comissões permanentes à disposição para fazer o diálogo, para poder levar as reivindicações até o governo, voltar a fazer o que a gente fala, essa mediação
avaliação útil para tentar resolver os problemas. É claro, ninguém quer greve, nem os profissionais, nem os funcionários, e tampouco o governo, e muito menos a sociedade. Agora, para isso é preciso ter sempre ponto de equilíbrio, chegar a um denominador comum que a gente possa atender de forma mínima, pelo menos, as reivindicações e também entender o momento que nós estamos passando, que é essa situação que o governo vive. Deputado Júnior Mock, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, desejar ao senhor e a todos os deputados estaduais aí uma ótima semana de bastante trabalho, que consiga aí, né, atender a população nas suas reivindicações e, claro, essa parceria respeitosa entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, que eu acho que é importante isso para a sociedade. Eu que agradeço a vocês, agradeço pela oportunidade da gente poder estar falando um pouquinho do trabalho que vem sendo desenvolvido para a Assembleia, e me coloco à disposição, não só da emissora, do programa, mas à disposição de toda a sociedade para que a gente esteja sempre juntos. É preciso que a gente some sempre esforços entre a classe política, a sociedade, a imprensa, para que o Mato Grosso do Sul seja o estado que nós queremos que ele seja e que ele merece ser.